Olá pessoal, vamos lá? Vamos conversar sobre a parte de direitos políticos. Nós vamos enfrentar o artigo 14, 15, 16 e 17. Lembrando, amigos, que essa parte de direitos políticos, vocês enfrentarão melhor e aprofundadamente, de forma mais aprofundada, com o professor Felipe Lizardo, Luiz Carlos Santos Gonçalves, enfim, gente que manja muito do negócio, porque dá aula de direito eleitoral. Por que eu estou falando isso? Muitos colegas se interessam por concursos de direito eleitoral. Claro que uma belíssima leitura do artigo 14 ao 17 vai ajudar muito, mas lá em eleitoral vocês vão ter que enfrentar, mergulhar na legislação sobre plebiscitos, sobre partido político e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Parte de direitos políticos, nós temos de começar aqui falando que a soberania popular, ela será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. E nos termos da lei, mediante plebiscito, eu brinco ali com a palavra PIRE, né? Plebiscito, iniciativa popular, referendo. Ora, quando a gente conversa sobre isso, a gente inexoravelmente estamos falando de formas de democracia, que pode ser democracia exercida de forma indireta por os nossos representantes, ou de forma direta, né? Por exemplo, plebiscito, iniciativa popular, referendo, ação popular, né? Nós falamos aqui no Brasil no conceito de democracia semidireta, participativa. Existem outras formas de instrumentos de democracia semidireta que não são adotados no Brasil, por exemplo, o recall, né, que você tem uma forma até de revogar mandatos. Pessoal, que legal que seria aqui no Brasil, né? Enfim, veto popular, porque uma coisa é iniciativa popular para um projeto de lei, outra coisa é vetar uma lei que já exista. Enfim, bom, quando a gente fala, pessoal, em conceitos de plebiscito, iniciativa popular, referendo, a gente precisa entender uma coisa. Quando eu tenho plebiscito, eu tenho uma consulta prévia, anterior ao ato a ser feito, né, à população. Um referendo é uma consulta a posteriori, feito uma lei. Lembra que nós passamos do referendo de desarmamento? Já havia lei e nós estávamos a discutir alguma coisa a posteriori. Isso é referendar. Legal. Discutimos plebiscito e referendo há muito tempo. Em 1965, discutia se manteríamos ou não o sistema parlamentarista. Caso vocês não saibam, nós já tivemos um período parlamentarista. E a doutrina discute, mas a mim me parece mais um caso de referendo. Concordo com o professor Pedro Lenza, que cita esse caso. Também poderíamos falar o famoso caso do mês 9, né, de 93, onde nós também tivemos aí um caso de plebiscito, onde se discutiu justamente o quê? Manter república ou sistema presidencialista, e como sabem, optamos por presidencialismo, né? O referendo do desarmamento, para quem não se lembra, se deu em 2005. Tivemos também, se não me falha a memória, a questão do Acre, envolvendo o fuso horário. Tivemos plebiscito para discutir Carajás e Tapajós, a sua fusão, que também não frutificou. Enfim, bom, quando aqui fala em voto, né, e sufrágio, vamos fazer uma pequena anotação aí, pessoal. Olha ali, ó, sufrágio seria, coloca uma anotaçãozinha aí, seria direito de votar, ser votado. Voto seria o quê? Meio pelo qual se exercita o tal sufrágio. Então, o voto seria o meio pelo qual se exercita o tal sufrágio. E escrutínio, também se utiliza essa expressão escrutínio, que seria o modo, ou seja, a forma, né, pela qual se exercitaria o voto. Pode ser secreto, pode ser o escrutínio público, enfim. Um detalhe interessante, e que nós tivemos oportunidade, inclusive, essa matéria, inclusive, está até pendente de julgamento, é que nas eleições passadas, nós tivemos uma questão que levantava a lebre sobre o título de eleitor, dizendo, olha,
no ato além do título de eleitor, deveria levar um documento com foto. E houve matéria de julgamento e juristas que entendiam que não, porque já supriria o próprio documento, enfim. Mas a matéria está pendente de julgamento e eu vou pedir para os colegas ficarem de olho nessa decisão, principalmente na parte de direito eleitoral e também no que se refere à Lei 12.034 de 2009. Bom, quando se fala que o voto, coloca ali para mim na tela, por gentileza, deixa eu colocar ali para vocês, ó, o voto, cadê? Ali. Quando se fala ali, pessoal, que o voto, ele só se refere ao voto direto, secreto, valor igual. O voto ele é universal, já foi censitário, né? Já foi capacitário, só pessoas com uma determinada capacitação, com uma classe, voto censitário só com uma determinada qualificação econômica, né? Hoje não. Um homem, um voto. Então, o voto ele é universal, ele é periódico, ele é livre, ele é personalíssimo, pessoal. Ele é personalíssimo. Então, eu não posso, né, dar minha representação para alguém votar para mim, ele é personalíssimo. Inclusive, agora nós estamos com o sistema de biometria no Brasil e tudo mais. E a questão do voto com valor igual, isso é muito importante e é uma conquista. Lembrando, senhores, que essa característica do voto secreto, universal, periódico, é uma cláusula pétrea lá do artigo 5º. Certa feita, eu perguntei para os alunos, é uma questão que muita gente erra, se deixar o voto de obrigatório para facultativo é cláusula pétrea. Não é, pessoal. O voto pode passar de obrigatório para facultativo. Suprimir o voto, aí sim é a questão da petrificação. Nós vamos ver aqui em direitos políticos, amigos, que existem direitos políticos positivos, o caráter positivo e negativo, no sentido de condições para se eleger e também causas restritivas. E aí nós vamos falar dos direitos negativos, tá? Vamos falar de inelegibilidades, que às vezes estão na Constituição ou em lei complementar. Leia-se, quando se fala em inelegibilidade, meus amigos, que por vezes ela é absoluta. Para qualquer cargo não tem jeito. Por exemplo, o inalistável, o estrangeiro, o conscrito, né, analfabeto, qualquer cargo. Qualquer cargo para o seu analfabeto, qualquer cargo, até para presidente. Para deputado também, tá? Relativas, então, inelegibilidade pode ser absolutas ou relativas. Relativas vão estar ligadas, por exemplo, a parentesco, tem uma lá no parágrafo 9º que envolve o militar, enfim, nós vamos ver cada um dos casos aí específicos. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês entenderem um pouco melhor plebiscito, iniciativa popular, como é que funciona a iniciativa popular no âmbito nacional, no mínimo por cento do eleitorado, dividindo em 5% a municipal, que é 5%, e a estadual, que caberá à lei. Coloquei também que plebiscito e referendo, em ambos os casos, decreto legislativo é a competência para convocar plebiscito e autorizar referendo, coloquei aí, né? E agora nós vamos enfrentar alguns dispositivos da Constituição. No que se refere ao alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos. Então, a pessoa pode ou não, facultativo. Maior de 70, né, são os primeiros a tentar exercer o seu direito de cidadania, isso é muito bonito. Maiores de 16 e menores de 18 anos, ok? Galera, quem que não pode se alistar, e a gente chama que é inalistável, né? E que, por sua vez, gera uma inelegibilidade absoluta. Os estrangeiros, os conscritos, esses conscritos durante o período do militar obrigatório. Sabe por que eu falo isso? Porque existe uma regra que vocês vão ver aqui, ó. Existe uma regra que é a do militar e que não se confunde. Por quê? O militar é diferente. O militar, uma coisa é inalistável conscrito. O militar alistável, ele é elegível, atendidas algumas condições. Se ele tiver menos de 10 anos, ó, coloca ali para mim, enquanto eu desligo aqui esse negócio do celular que está atrapalhando vocês aí em aula, me perdoe. Olha aí o que diz aí, ó, militar alistável, menos de 10 anos ou mais de 10 anos. Menos de 10 anos, gente, o que acontece, ele deve afastar-se. Leia-se nesse afastamento que está aí, ó, deve afastar-se, excluído.
Isso é demissão, isso é desligamento. Quando se fala mais de 10 anos, ele é agregado, é afastado temporariamente. E passa automaticamente, no ato da diplomação dele, para inatividade. Ok? Então, cuidado com esse detalhe importante. Opa, volta para cá. Beleza? Voltemos onde lá estávamos. Cadê o alistamento? Não pode se alistar esse aqui, tá? Não pode se alistar os estrangeiros conscientes durante o serviço militar obrigatório e tal. Condições de elegibilidade: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, não admite filiação, candidatura avulsa. E a idade mínima que nós vamos ver. Domicílio eleitoral, pessoal, chama atenção aqui, ó, no domicílio eleitoral, deixa eu, aqui, ó. Então, você faz uma anotação aí, que havia uma hipótese daquilo que a gente chama de prefeito itinerante. Quem é esse cara, professor, prefeito itinerante, né? É o seguinte... Você sabe que nós podemos ter a possibilidade de reeleição. O sujeito é prefeito, depois ele se reelege prefeito, por um terceiro mandato ele não pode participar da reeleição. Ele pode ficar fora desse terceiro mandato e voltar num quarto, como pode acontecer com o Lula, com o Fernando Henrique, enfim, tá? Foram presidentes, reeleitos, mas não puderam um terceiro, pode agora, porque depois dele, por exemplo, veio a Dilma, então pode, enfim. E esse prefeito itinerante, profissional, olha que coisa, ele transferia o domicílio dele para município diverso. Então, aceitava-se. Hoje não. Hoje o Supremo entende, né, manteve, portanto, entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, eu não quero ficar entrando nessas minúcias, mas enfim, que configuraria uma fraude, se isso acontecer, tá? Então... prefeito itinerante vai que numa prova, eu duvido, na prova do TRE deve cair alguma coisa nesse sentido também. Mas vamos lá, aqui nós só estamos fazendo os dispositivos constitucionais. Idade mínima sempre cai. 35 para presidente e vice e senador, não tem jeito. 30 para governador e vice-governador. 21, deputado federal, estadual, distrital, prefeito também 21, vice-prefeito e juiz de paz. E 18 para vereador, somente 18. Uma coisa interessante é que é 30 anos para governador e 35 para presidente. Para ministro de Estado, por exemplo, é maior de 21. Então é estranho, enfim. Essas idades caem bastante, pessoal. Tem de ficar esperto porque vocês têm de enfrentá-las. Agora uma coisa, uma vez eu fiz, só para você ter uma ideia de como a gente pode fazer essa aula de forma mais rápida, mais breve, para uma prova de constitucional ou para eleitoral, quando pega mais. Eu fiz essa aula com o professor Felipe mais de 4 horas, discutindo todos os pontos de vista da legislação. São inelegíveis, inalistáveis os analfabetos. Então, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. O presidente, o governador do estado, o prefeito e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Foi a grande alteração que houve em relação à reeleição. Agora, toma cuidado, galera, pelo seguinte, deixa eu mostrar aqui, ó, no parágrafo 6º já, ó, que o presidente da República, os governadores, tá? Não estamos falando do legislativo aqui, e do Distrito Federal, dos prefeitos, para concorrer a outros cargos, eu não falei para reeleição. Eu não falei para reeleição. Então, por exemplo, um governador quer sair para concorrer à presidência. Ele deve renunciar 6 meses antes do pleito. Isso se chama desincompatibilização. Gente, deveria também valer para a reeleição. Se o sujeito vai se reeleger, ele devia sair 6 meses antes para disputar. Mas não, ele fica. Isso é criticadíssimo pela doutrina. Então, se cair na prova, você não vai colocar o entendimento da doutrina, que dizia que isso também deveria valer. Só vale para outros cargos a desincompatibilização. Se for para a reeleição, não precisa ter a tal renúncia. Olha uma questão aqui para deixar a aula um pouco mais, né, com tempero. O analfabeto, embora possua direito facultativo ao voto, verdade, ele pode votar ou não, ele não pode ser eleito para o exercício de nenhum mandato eletivo. Vamos ler com calma. O analfabeto,
embora possua o direito facultativo ao voto, ele não pode ser eleito para nenhum mandato. Tá certo. Ele tem capacidade eleitoral ativa, mas não tem passiva. Por quê? Porque a inelegibilidade dele é absoluta. Beleza? Tudo tranquilo? Beleza. Vamos agora para o parágrafo 7º da Constituição. Vamos lá? Vamos bater um papo aqui, ó. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge, consanguíneo, afins até segundo grau, por adoção do presidente, governador, prefeito, ou de quem os haja substituído entre os 6 meses anteriores, a menos que já era titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Aí a inelegibilidade é reflexa, como se diz. Chama atenção para a súmula 18, que diz que a dissolução da sociedade do vínculo conjugal, no curso do mandato, ela não afasta a inelegibilidade, ou seja, dissolução do vínculo, teve o divórcio, sei lá, não afasta a inelegibilidade a que se refere esse parágrafo anterior. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos tocar o barco. O engraçado é que, cadê? Volta aqui para mim. Que não afasta, mas eventualmente a morte do cônjuge teve decisão, por exemplo, que não teria a aplicação da inelegibilidade reflexa. Morreu o cônjuge, a mulher poderia se disputar a eleição. Mas isso são detalhes de jurisprudência que eu não vou entrar aqui agora. O que mais? Rapaz, tem uma questão interessante que vem lá no artigo 5º, e eu tive de ler e volto a ler aqui de novo também, mas que envolve direitos políticos, tal, perda, suspensão, mas eu acho que o melhor não era para falar agora, quer ver? Eu vou primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr depois desse dispositivo, só um momento, pessoal, deixa eu só realocar aqui essa discussão, só um momento. Isso, eu vou pôr aqui, que eu acho mais interessante. Pronto. A regra do militar alistável, nós já vimos. Agora eu peço cuidado para vocês. Primeira coisa, pessoal, a Constituição estabelece casos de inelegibilidade, grifa isso. A Constituição, ela estabelece casos. E lei complementar estabelecerá outros casos. Então, é lei complementar ou a Constituição. Então, tecnicamente aí, somente poderia a lei criar situações de inelegibilidade relativa, Haja vista que as inelegibilidades absolutas estão na Constituição e só se justificam se estiver na Constituição. Eu recomendo a leitura de vocês da Lei Complementar 6490 para quem vai enfrentar concursos de cunho eleitoral, tá? E também a 135, ficha limpa e tudo mais. Estabelecerá casos de inelegibilidade a fim e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato eletivo, considerada a vida pregressa, normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, toma cuidado com esses detalhes. E quando eu falo que essa lei complementar poderia trabalhar aí casos de inelegibilidade relativa e não absoluta, porque as de absoluta estariam na própria Constituição. Nada impede, por exemplo, de requisitos de elegibilidade, por exemplo, filiação, domicílio, forem estabelecidos por meio de lei ordinária, mas não é o caso que nós estamos falando aqui de inelegibilidade. Agora vem o parágrafo 10, o tão cobrado parágrafo 10 numa prova. Aqui eu gostaria de lembrar com vocês algumas coisas. O mandato eletivo, galera, ele pode ser impugnado. Tá? Ele pode, por meio de uma coisa chamada AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Mas vamos observar, mandato eletivo na Justiça Eleitoral, claro, não vai ser na Justiça do Trabalho, no prazo de 15 dias contado da diplomação. Então, o sujeito não é posse, é contado da diplomação. Então, quando a gente estiver diante desse caso,
Eu tinha até, não sei se eu coloquei aqui para vocês, deixa eu ver. Não, eu acho que não. Acho que foi no outro. Não, é que eu tinha criado uma questão. Não está aqui não. Não tem problema, não tem problema. Tinha criado uma questão, inventei, né? Inventei uma questão que justamente ficava falando justamente sobre essas diferenciações para efeito de prova. Mas enfim, não tem problema. Bom, vamos lá. Se a gente tem a diplomação, que é justamente esse ato da Justiça Eleitoral que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo, ele está apto a tomar posse lá naquele cargo. Então, justamente, faz a entrega dos diplomas, vão ser assinados e tal, tem prova que tem de saber conforme o caso vai para o TSE, conforme o caso vai para o TRE, enfim. Só que a prova vai querer brincar com vocês e bastou colocar um da posse ali que vai estar errado. Essa ação, ela deve ser instruída, não é? Óbvio. Com o quê? Gente, geralmente tenta-se impugnar o mandato por uma coisa grave, uma fraude, houve casos de corrupção, houve abuso do poder econômico, enfim. É sutil, é sensível e por conta disso a ação de impugnação de mandato, ela tramitará em segredo de justiça. E o autor, gente, se ele não tiver de má fé, não for temerário, ele não responde. Cuidado, ele responderá na forma da lei se temerário ou se de má fé. Ou seja, um partido só querendo jogar sujeira ali na legitimidade da eleição. Aí ele pode responder, mas fora disso ele não responde. O autor responderá na forma da lei se temerária ou de má fé. Cuidado então com o lance da diplomação. Finalizando aqui os dispositivos, o artigo 15. Só que eu vou ler o artigo 15, 16 e 17 no outro bloquinho, só para a gente dar um tempinho, para não ficar cansativa a aula, eu não quero ninguém sonolento. Daqui a pouco a gente volta.